Oi pessoal, tudo bem? Aqui com vocês Fernanda Amaro, mais uma vez, tentando dar uma ajuda aí na matéria de processo civil, que é uma matéria muito importante para quem quer advogar e para quem quer fazer qualquer outra coisa na área do direito. Na minha opinião, uma das matérias mais importantes, e eu já falei isso para vocês. Uma dica que eu posso dar é a leitura da lei seca, junto com as aulas e junto com a leitura do material que o seu professor disponibiliza para você. A lei seca é muito importante. Tá bom? Bom, gente, no vídeo passado a gente falou sobre a intervenção de terceiros e hoje a gente vai começar a falar sobre os tipos de intervenção de terceiros. O primeiro deles é a assistência. É a forma de intervenção de terceiros voluntária e espontânea. Bom, o artigo 119 ele fala sobre isso, olha só. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-lo. Sabendo que o processo já é existente, gente, o assistente vem para auxiliar o autor para que ele saia vencedor naquela demanda. Existem duas modalidades de assistência, a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Gente, para você diferenciar entre assistência simples e litisconsorcial, você precisa prestar atenção no interesse jurídico daquele terceiro que está intervindo. Bom, se o interesse dele for forte, direto e imediato, é um tipo de assistência. Se o interesse dele for fraco, reflexo, indireto ou mediato, é outro tipo de assistência. Então, no que tange à assistência, nós vamos falar sobre o interesse jurídico forte, direto e imediato. E aí, a gente está falando da assistência litisconsorcial. O objeto em que o autor e o réu estão discutindo naquele processo pertence também àquele terceiro. Esse terceiro ele vai vir voluntariamente para se tornar um litisconsorte e se vincular à parte autor ou à parte ré em que interessar a ele. Tá? Agora, no que tange à assistência, e a gente vier falar de um interesse jurídico fraco, reflexo, indireto ou imediato, a gente está falando da assistência simples. O terceiro ele vai vir simplesmente para auxiliar no processo. É um objeto do processo, ou seja, o que está sendo discutido pelo autor ou pelo réu não pertence a esse terceiro, mas lhe atinge de forma reflexa. Por exemplo, gente, se a gente tem um contrato de locação com possibilidade de sublocação, a gente vai dizer, vamos dizer que o proprietário ajuize uma ação de despejo contra o locatário. Neste caso, a ação pode ser demandada somente entre o proprietário e o locatário, tá? Essa é a relação jurídica principal. O terceiro é aquele que sublocou o imóvel e ingressará no processo voluntariamente, porque ele tem interesse em continuar sublocando, né, aquele imóvel. E se o locatário perde nessa ação, ele não vai poder mais continuar sublocando. Então, ele tem interesse de participar do processo para que o inquilino saia vencedor dessa demanda. Tá? Esse tipo de interesse ele é considerado fraco, indireto, imediato e mediato, tá, gente? Não confundo. Então, para você diferenciar, você tem que prestar atenção na intensidade do interesse jurídico. A gente não está falando aqui de interesse econômico, nem tampouco de interesse afetivo. É única e exclusivamente interesse jurídico mesmo. A assistência, gente, ela pode ocorrer em qualquer fase do processo. Já existe um entendimento no STJ sobre isso, já está lá, né, sendo discutido, e ela pode ocorrer tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, qualquer uma outra. O artigo 121 também fala uma coisa importante, tá? O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal e exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Mesmos poderes, mesmos ônus da parte principal, gente. Isso não dá direito ao assistente a praticar qualquer ato contra as decisões do assistido, tá bom? A parte principal, ou a parte autor, ou a parte ré que está sendo assistida é chamada de assistido. O assistente é o terceiro que pediu para ingressar no processo em razão do interesse jurídico. Então, se o assistido fizer uma composição ou um acordo, o assistente não pode se opor a este acordo pelo fato de ser tão somente um assistente e se encontrar subordinado ao assistido.
No próximo vídeo, a gente vai falar dos outros tipos de intervenção de terceiros. Não deixe de acompanhar, tá bom? Um grande abraço e uma excelente semana para você.